Olá, tudo bem? Esse é mais um Café com Inteligência e eu já abro dizendo que a inteligência aqui é a inteligência divina, é a inteligência espiritual, é a inteligência bíblica. É a inteligência que é construída a partir do conhecimento. Conhecimento aplicado gera inteligência. Então o que a gente procura fazer aqui no Café com Inteligência não é transferir a inteligência do pastor Djalma, né, do Djalma Pim para você, não é essa a ideia. A ideia é que a gente junto possa buscar entendimento em diversas áreas, não só na Bíblia Sagrada, mas também na ciência, porque o homem tem descoberto muita coisa. Você sabe que eu estava lendo um texto agora da Bíblia, em que o Senhor diz assim, muitas coisas não vos tenho revelado, porque vocês não estão preparados ainda. O que me deixa muito claro de que quando a Bíblia foi fechada, o Senhor não havia revelado tudo. E como a Bíblia não é um livro que a gente atualiza, tem uns que querem atualizar, mas a Bíblia não se atualiza, a Bíblia está fechada, não se pode escrever nada em cima dela, por onde vêm essas revelações? Elas vêm pelo Espírito Santo, elas vêm pelas ciências que Deus vai dando aos homens. E essa ciência e essas coisas que vão aparecendo, a gente precisa ir testando e provando à luz da Bíblia Sagrada. Porque tudo que vier como uma nova revelação e não tiver na Bíblia, isso não serve nem para mim nem para você. Porque a Bíblia é, na verdade, o nosso padrão de fé. Ela é a estrutura da nossa fé. Ela é a coluna, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e esteio da verdade. Por que ela é a coluna da verdade? É aquela que sustenta a verdade, porque a palavra de Deus está com ela. Não é por causa do pastor, não é por causa do Papa, né, em relação à Igreja Católica, não é em função de nenhum líder, é porque a palavra de Deus é aquela que está sendo sustentada, sendo como sustentação daquilo que se crê. Tá certo? Então, ela é o nosso padrão de fé. Bom, hoje nós vamos falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Aliás, essa semana o Café com Inteligência vai estar abordando a inteligência espiritual. Eu preciso que você entenda, e eu tenho uma aula específica para isso, e essa aula específica para isso está na Ativando a Motivação. Pega depois essa aula e assiste Ativando a Motivação. Ela é muito importante para você entender todo o contexto dessa semana. Nós estamos fazendo uma série chamada Projetando 2023 para Decolar. Eu quero ver você decolando, voando, assim, fazendo coisas incríveis no ano de 2023 para que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Agora, para isso tem que ter estratégia, para isso tem que ter planejamento, para isso tem que ter conhecimentos específicos e que possam te ajudar na sustentação dessa decolagem, na realização dessa decolagem. A aula de hoje é sobre ativando... Oh, não, eu falei de um e já ia falar ela de novo. A aula de hoje é sobre o guiar do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Minha oração é que em 2023 você entenda o que é isso, mas mais do que isso, você seja de verdade guiado pelo Espírito Santo. Eu separei alguns textos que estão aqui e eu vou ler junto com você, a gente vai meditando, a gente vai pensando aqui juntos, a gente vai conversando aqui juntinhos. Bom, o primeiro texto que eu quero que você se apegue, ele é um texto que inclusive eu tatuei ele aqui no braço, Salmo 32, versículo 8. O que é o Salmo 32, versículo 8? A Bíblia diz o seguinte: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos. Esse texto tem 3 partes. A primeira parte é instruir-te-ei. Eu preciso que você entenda que o Senhor vai te conduzir à base da instrução. Ele não vai ficar soprando na sua vida. Ele vai te conduzir à base de instrução. E que tipo de conhecimento, como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso da seguinte forma. O que é um instrutor? Instrutor é aquele que senta do lado. Quando você tira uma carteira de motorista, vai uma pessoa sentada do seu lado, o nome daquele cara é instrutor, ele que te ensina a dirigir. O que o Senhor faz é caminhar com você, então ele põe o Espírito Santo. Jesus veio a esse mundo, ele voltou e ele disse, eu vou enviar um outro consolador. Esse ajulador, que a palavra grega para ele é parácletos, era uma pessoa mesmo que ficava junto, como se fosse um advogado, que caminhava com a pessoa para poder ajudar a ela
a defender ela diante do plenário. Hoje você dá uma procuração. Antigamente não era assim, eles andavam juntos. Então, o Paráclito é aquele que vai junto para te defender e fazer você caminhar na verdade que está estabelecida para você. Então Jesus disse, eu vou te enviar o Consolador. Então ele disse que ia colocar alguém do lado da gente, um instrutor. Esse instrutor vai fazer com que você, através da Bíblia Sagrada que você lê, através do conhecimento da ciência, do conhecimento do dia a dia das coisas, das informações que vêm através dos anos. Então a gente tem tradição oral, a gente tem tradição escrita, né? Existem coisas que as pessoas vão falar pra gente que são verdades e que às vezes não estão escritas na Bíblia. O fundamento está, mas outras coisas não. Então é esse Espírito Santo que vai dizer para você, isso aí é a verdade. Esse é o Espírito Santo que vai dizer, sai fora disso, que isso é um ditado popular infernal que está destruindo a vida das pessoas. Entende? Então você precisa desse Espírito Santo para caminhar com você. Quando você errar, ele te levanta. E quando você cair, ele te levanta. E quando você acertar, ele bate o palmo e te diz, é isso aí, segue em frente. Então é muito importante saber, o Senhor está conosco. O Espírito Santo é aquele que nos instrui. Mas além de instruir, ele diz, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Isso aqui significa propósito. Então primeiro ele me dá conhecimento, primeiro ele caminha comigo. E à medida em que eu vou aprendendo, ele vai então revelando o propósito. Gostou disso? Primeiro ele me dá conhecimento, depois ele me dá o propósito. Você não pode dar o propósito para uma pessoa sem ela saber o que tem que ser feito nesse caminho do propósito. E ele termina dizendo o seguinte, ensinar-te-ei com os meus olhos, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo? Eu não preciso gritar com você, eu não preciso pegar chicote, eu não preciso te fazer sofrer. Quando você souber a minha palavra, quando você caminhar do jeito certo, quando você estiver cumprindo o seu propósito, vivendo o seu propósito, o que é isso? Mergulhar na sua essência. Você travou um falso eu, você travou o caminho de uma pessoa errada, que vive uma vida traumatizada, cheia de problemas e tudo mais, e agora você está vivendo a sua essência. No momento em que você faz isso, você está cumprindo a vontade de Jesus. Aí o que ele diz? Eu vou te guiar com os meus olhos. Você vai ter uma intimidade com Jesus tão grande que ele vai olhar para você e você já sabe o que tem que ser feito. Então esse é o guiar no Espírito. É Deus em você te conduzindo no olhar, ou seja, te conduzindo na intimidade. Eu separei outro texto interessante que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Eu tenho que botar meu óculos, que isso aqui é pequenininho. A Bíblia diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você precisa entender, se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não pode ser chamado de filho de Deus. Filho de Deus é aquele que é gerado no Espírito para fazer a vontade do Pai, ou seja, eu preciso ser guiado no Espírito Santo. Isso é tão sério, que se você não for guiado pelo Espírito Santo, você não é chamado de filho de Deus. A Bíblia diz assim, porque não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, né? Mas recebestes um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ele disse, tem um espírito dentro de você que vai clamando Abba Pai. A palavra Abba aqui é a palavra que foi traduzida para pai, mas ela não é só pai, ela também é a origem. Olha que interessante. Então a Bíblia diz o seguinte, tem algo dentro de você, que é o meu espírito, que está gritando o seguinte, minha origem é celestial. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Ele diz, Abba, Abba que está no céu. Minha origem que está nos céus. Quando você recebe o Espírito de Deus, você é deslocado de uma vida material, de uma vida terrena, de uma vida secular, para uma vida espiritual. Ser guiado pelo Espírito Santo é o momento em que você começa a viver o Espírito, a viver uma vida celestial. E isso identifica você com o teu Pai, identifica com o céu. O próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito que somos então filho de Deus. Então ele te dá um Espírito para carregar você numa vida espiritual, testificando que você é filho do Pai. Aí a Bíblia diz, se somos filhos, somos herdeiros. Então no momento em que eu começo a ser espiritual, começo a ser guiado pelo Espírito Santo, o que a Bíblia está dizendo?
tudo aquilo que é meu, no mundo espiritual, que foi conquistado no mundo espiritual por Jesus, que isso vem para a minha vida. Então todas as bênçãos de Deus, todo o poder, toda a glória vem para a minha vida. Ele termina esse versículo dizendo o seguinte: eu sou herdeiro, sou co-herdeiro com Cristo, ou seja, aquilo que Cristo herdou eu herdo também, porque ele foi o primogênito. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então Jesus sofreu na terra, sofreu, a gente vai sofrer também. Mas Jesus foi glorificado, então com a mesma glória que Jesus recebeu, nós recebemos também. Olha que maravilha. Porque eu tenho para mim que certo sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada para nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que quer dizer? O mundo está esperando que a gente se revele. O mundo hoje que está perdido está aguardando uma revelação nossa, uma revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está dizendo, o mundo está vivendo uma vida vã, mas na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? Com a transformação que Deus faz na minha vida, ele salva a vida de quem está perdido. Com a transformação que ele faz na vida da igreja, ele vai transformando a vida de pessoas que estão sem esperança e sem vida alguma. Uau! Olha a importância de sermos guiados no Espírito. Isso afeta todo o reino espiritual. Bom, outro texto que eu separei está em Lucas 1, 7, 8, 7, 9. Isso aqui é a profecia. Graças a entranháveis misericórdias do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, ele está falando de um tempo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Ele está dizendo, esse mundo perdido precisa desse guiar do Espírito de Deus. Uau! Outro, Provérbios 20, 27 diz assim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Vamos lá, o que é coração? Coração é pensamento, coração são desejos e coração são emoções. Então a forma de eu reagir, a forma de eu pensar e a forma de eu querer as coisas, ou seja, inclinação para o futuro. Então eu tenho aqui passado, que é reação, de acordo com a memória. Eu tenho aqui presente, que é o que está passando na minha cabeça agora. E eu tenho um desejo, que é algo que eu vi que é bom e que eu quero para mim no futuro. Os três tempos estão dentro da emoção da gente. Só que essa emoção, segundo ele aqui, vai ser controlada no mais íntimo pelo Espírito do homem. Que espírito do homem é esse? O Espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, o Espírito de Deus vem, conecta com o meu espírito e ilumina a minha alma. Ilumina quem eu sou. Uau! Que coisa incrível, não é? Por que ser guiado pelo Espírito? João 14, de 12 a 17, a Bíblia diz assim, verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto eu pedir dizer meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e lhe dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. A saber, o Espírito da verdade, qual o mundo não conhece e nem pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Esse contexto é o seguinte, Jesus estava aqui na terra e ele estava indo para o Pai. Então ele diz, vocês conhecem o Espírito de Deus, porque ele era o próprio Deus e o Espírito Santo é Deus. Então ele estava dizendo, por me conhecer, você conhece então quem eu sou o Espírito Santo também. Eu sou o Deus Pai e eu sou o Espírito. Vocês conhecem porque eu estou com vocês, mas vocês também conhecem porque ele estará em vocês quando eu for embora. E quando esse Espírito estiver em você, o que vai acontecer? Tudo que você pedir ao Pai, você vai estar alinhado com o Pai. Tudo que você pedir ao Pai, em meu nome ele vai fazer. Para que se cumpra a obra de Deus aqui na terra. Então, para que o Espírito Santo está aqui? Ele está aqui primeiro para alinhar você ao Pai. Segundo, para cumprir a obra que o Pai tem aqui para essa terra. Uau! João 14, versículo 26.
Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo que eu tenho pregado, tudo que eu tenho ensinado. Então, outro papel do Espírito Santo? Ele vai fazer a gente lembrar da Bíblia que a gente leu, daquilo que Jesus ensinou. E ele vai fazer você lembrar de tudo quanto o Espírito Santo fala para você. As revelações, as coisas tremendas e poderosas. É isso que você tem que estar ligado. João 16, aí continua a pregação de Jesus, agora ele vai pular 2 capítulos aqui, eu vou ler outro texto que diz: todavia a verdade, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá. E se eu for, enviarei ele. Aí ele vai dizer o que vai acontecer. Ainda tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele guiará você a toda a verdade. Não falará por ele mesmo, mas ele dirá o que tiver ouvido aqui nos céus. E ele vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, e isso vos disse, que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Um pouco, e já não me vereis, e outro pouco me vereis. O que ele está dizendo? Eu vou para o Pai, daqui a pouquinho você não vai me ver mais, mas daqui a pouquinho você volta a me ver de novo, mas não com os olhos da carne, você vai me ver com os olhos do Espírito, porque eu estarei com você. Olha aí que coisa tremenda. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha só, eu tenho coisas que quero revelar a vocês, mas não vai ser agora, vai ser em outro tempo. Esse outro tempo é o nosso tempo. Jesus pode revelar coisas novas para a gente, só que ele vai revelar sem que haja dissonância com a Bíblia Sagrada. Tem revelações novas? Tem, mas sempre em consonância com aquilo que ele disse que é meu. Quando ele diz assim, ele conhece o que é meu e ele sabe o que é meu e ele vai te dizer só o que é meu, porque ele vai te falar o que ele tem ouvido. Ou seja, esse tem ouvido significa o seguinte, é a minha frequência, a minha sintonia. Então eu, o Pai e o Espírito Santo somos a mesma pessoa, então há uma consonância entre nós. Não há divergência de pensamento entre nós. Quando o Espírito Santo está em você, tudo que tem que ser revelado de novo vai ser revelado. Inclusive coisas que vão te fazer prosperar, inclusive coisas que vão te fazer crescer, inclusive coisas que vão fazer de você uma das pessoas mais espetaculares desse ano de 2023. Está aí? Gostou da aula de hoje? Muito bem. Você que não me segue ainda, precisa me seguir. Você que não está aqui ainda, precisa vir aqui para poder me seguir. Guarde isso no seu coração. Você tem que compartilhar esse vídeo. Você tem que me seguir se você gostou aqui do conteúdo. E você precisa ligar o sininho. Porque com o sininho, você volta, né? Toda vez que tiver um vídeo meu, você vai ser notificado. Tá bom? Deixa a sua curtida, porque ela é muito importante. Às vezes a pessoa assiste o culto e nem deixa a curtida. A curtida ajuda a que essa mensagem chegue para outras pessoas. Vamos fazer com que milhares de pessoas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Para isso, você é a pessoa que deve compartilhar esse vídeo. Querido, esse foi o Café com Inteligência de hoje. Nós vamos continuar aqui nessa série cujo nome é Projetando 2023, que é um ano que ainda vem, se você está assistindo esse vídeo aqui depois, mas é o ano de 2023. E projetando para decolar. Os princípios aqui são os mesmos. Eles servem para você até para 2024, 2025, 2026. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.